Olá a todos, meu nome é Mônica Heinemann, sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande, orientada pela professora doutora Daiane Dias, e vou apresentar uma parte do meu trabalho que tem como título Desenvolvimento de sensor eletroquímico com nanopartículas biogênicas de prata. As nanopartículas de prata, então, elas apresentam diversas vantagens, como síntese fácil, alta estabilidade, além de diversas propriedades, como físicas, químicas, biológicas, elétricas, catalíticas, entre outras. Diversas fontes biológicas, como por exemplo a microalga clorela, podem ser utilizadas então no preparo das nanopartículas de prata por apresentarem na sua composição química proteínas, polifenóis, polissacarídeos, entre outros, que são capazes então de reduzir e estabilizar as nanopartículas formadas em apenas uma etapa de reação, além de não causarem nenhum dano ao meio ambiente. Além disso, as nanopartículas elas podem ser utilizadas no preparo de sensores quimicamente modificados por conferirem a eles baixos limites de detecção e quantificação, além de boa estabilidade e reprodutibilidade. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do pH, da concentração do extrato da clorela e o tempo de reação das nanopartículas biogênicas de prata, além do comportamento delas no sensor desenvolvido utilizando a voltametria cíclica. Então, primeiramente, foi preparado um extrato da clorela, no qual utilizou 5 gramas da mesma, que foram refluxadas em 100 ml de água ultrapura durante 60 minutos. Após isso, esse extrato ele foi centrifugado, filtrado e armazenado a 4 graus Celsius. Após para o preparo da síntese, 50 ml de uma solução aquosa de nitrato de prata foram misturados com o extrato da clorela. Essa solução ela permaneceu em agitação durante 100 minutos, numa temperatura de 90 graus Celsius, no qual então observou-se a mudança de coloração para marrom escuro, indicando a formação das nanopartículas de prata, que foram confirmadas através das análises por ultravioleta visível. Após foi feito o preparo do sensor modificado, para isso então foi feita uma dispersão utilizando carbon black, água e as nanopartículas biogênicas de prata. Essa dispersão ela foi sonicada e após 6 microlitros desse material foi pipetado na superfície do eletrodo de carbono vítreo, o solvente foi evaporado para a obtenção então do eletrodo quimicamente modificado. Os primeiros resultados obtidos, então, foram feitos a partir da avaliação do pH do extrato. Então, avaliou-se 3 pHs diferentes e pode-se observar, então, no espectro A, que a melhor resposta obtida foi com pH 10,2, por apresentar maior intensidade de absorvância. Foi feita também a avaliação do volume do extrato da clorela, foram avaliados volumes de 1 a 12,5 ml. Observa-se, então, que maior absorvância foi obtida com 7,5 ml de extrato. E, por fim, foi feita a avaliação do tempo de reação. Avaliou-se então um tempo de 0 a 120 minutos e o tempo de 100 minutos foi escolhido por apresentar maior absorvância em comparação aos outros tempos. Por fim, foi feita a avaliação do comportamento eletroquímico dessas nanopartículas de prata frente ao eletrodo de carbono vítreo. Foram avaliados então diferentes volumes de nanopartículas biogênicas de prata e observa-se então que o voltamograma com o 0,2 ml de nanopartículas biogênicas de prata, que é esse aqui em vermelho, apresentou picos anódico e catódico de maior intensidade de corrente quando comparado aos outros volumes de nanopartículas de prata e também ao eletrodo sem modificação. Cabe ressaltar aqui, então, que esses volumes maiores de nanopartículas apresentaram menor intensidade de corrente. Isso pode ser devido ao fato de que a maior quantidade das biomoléculas que estão presentes nesse extrato podem acabar diminuindo a condutividade elétrica. Dessa forma, então, esse estudo ele mostrou a eficiência da clorela na síntese das nanopartículas biogênicas de prata e a sua utilização na modificação do sensor por apresentar maior intensidade de corrente quando comparado ao eletrodo sem modificação. Os próximos estudos, então, serão feitos a partir da avaliação da estabilidade de uma nova síntese, a avaliação do comportamento do sensor frente ao analito octocrileno, a avaliação de alguns parâmetros referentes ao eletrólito, e, por fim, então, a otimização dos parâmetros voltamétricos, validação e aplicação do método em protetor solar. Alguns agradecimentos, então, aos órgãos de fomento, à FURG, ao Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica Ambiental, ao LEA, parte, e também ao CIB pela oportunidade de apresentar esse trabalho. E muito obrigada a todos, então, pela atenção.